Amém? Vamos então ler as Escrituras em 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. É só um versículo que nós vamos ler. Vamos glória no nome de Jesus. Eu creio que Deus vai falar conosco. Nós vamos ler na versão normal e a tradução para os irmãos observar como é diferente. Olha o que diz. Glória a Deus. E tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, dizendo: até aqui ajudou-nos o Senhor. Agora vamos ler em outra versão. Olha o que diz. E Samuel tomou uma pedra e pôs em Mitzpá e Shem, e chamou o seu nome Even Aezer, pedra de ajuda. Até aqui o Eterno nos ajudou. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, confirma, Senhor, a bênção, graça, a vitória. Falando, Senhor, aos nossos corações, em nossa mente, ao nosso entendimento. Manifesta, Senhor, o teu poder, manifesta, Senhor, a tua graça, manifesta, Senhor, o teu amor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós vamos falar sobre a caminhada de fé. Vocês estão ouvindo? Amém. Caminhada de fé. Olhem para cá. Agora, eu pediria que todos levantassem a cabeça e olhassem para cá. Não deixe ninguém tirar sua atenção. E você que está em casa, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever no canal. Amém? Amém. Nós vamos discorrer aqui sobre 6 pilares que nós encontramos nesse texto aqui. Eu gosto de trabalhar esse texto desta forma, que é mais fácil para os irmãos entenderem, é mais fácil para nós compreendermos. Os 6 pilares são proclamação do Evangelho, serviço, discipular, reconhecimento e alinhamento e arrependimento. Vamos lá? Conseguimos repetir ou não? Conseguimos ou não? Ainda não? Vamos lá então. 6 pilares, vamos lá. Primeiro, proclamação do Evangelho. Está fraquinho. Proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho. Serviço. Serviço. Alinhamento. Alinhamento. Discipular. Discipular. Arrependimento. Arrependimento. Reconhecimento. Reconhecimento. E alinhamento. Alinhamento. Eu falei uma a mais, hein? Vamos de novo? Proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho. Serviço. Serviço. Discipular. Discipular. Arrependimento. Arrependimento. Reconhecimento. Reconhecimento. E alinhamento. Alinhamento. 6. Deu 7 de novo? Não. 6. 6, deu 6. Agora eu contei, rapaz. Vamos lá então. Queridos, olhe bem. Preste bem atenção, olha para nós aqui. Por que esse versículo ele especifica tudo sobre a caminhada da fé? A caminhada da fé, ela é, para quem inicia no Evangelho, existe 3 etapas. A primeira etapa é quando você vai à igreja, e a segunda quando você recebe Jesus, e a terceira quando você passa por um processo de amadurecimento espiritual. Quando nós chegamos na igreja, o primeiro impacto que nós temos, que tudo é 1000 maravilhas. Quando nós chegamos na igreja, o primeiro impacto que nós temos, que tudo é perfeito. E na caminhada, nós vamos percebendo que não é nada disso. Existem muitos desafios, existem muitos obstáculos que na caminhada da fé nós enfrentamos. Só que a algum momento nós atingimos a maturidade. E quando nós atingimos a maturidade, é aí que morre o perigo, aí que está o perigo. Porque nós achamos que muitas coisas nós não precisamos fazer mais. E não é assim. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, nós discorremos sobre esses 6 pilares, nós vemos que Samuel, ele entende que o povo era perseguido, o povo hebreu era perseguido pelo povo filisteu.
E eles automaticamente dependiam de Deus, para que Deus pudesse dar a eles vitória, dar a eles bênção. E a caminhada deles foi também cheia de desafios, foi cheio de obstáculo e foi cheio também de lutas. E quando nós temos uma caminhada da fé, de obstáculos, de lutas, às vezes bate aquele desejo de parar, de estacionar, de desanimar. Só que eles aqui, Samuel leva eles a refletir o que Deus estava fazendo por eles. E o que o Deus fez com eles foi algo fantástico, algo sobrenatural. E como Deus fez também na comunidade apostólica Moriá Rema. Para quem viu o quadro que foi passado, viu que a caminhada foi bonita, legal, mas até chegar aonde nós estamos, foi um desafio muito grande. Foi um obstáculo muito grande. Foi uma luta muito grande. Mas Samuel aqui está falando para eles reconhecerem que Deus era com eles. Samuel está dizendo aqui para eles reconhecer que eles têm que se colocar sempre a serviço do Senhor. Samuel está tentando mostrar que na caminhada da fé eles precisam se arrepender. E eles se arrependeram. Samuel está querendo passar para eles refletir que eles necessitam estar alinhado com Deus. E nessa caminhada da fé cristã, nós nos alinhamos com Deus. Nós tínhamos tudo para parar, tínhamos tudo para estacionar, tínhamos tudo para brecar, mas nós caminhamos e nos alinhamos com Deus. Quantos estão alinhados com Deus aqui? Quantos já tiveram vontade de parar aqui? Quantos já tiveram vontade de parar, de estacionar e de dizer até assim, eu não vou mais para a igreja, eu não serei mais crente? Mas nós podemos dizer, como diz Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor. Diga assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Então Samuel, ele reconhece a ajuda e a proteção de Deus nessa caminhada. Nós também temos que reconhecer a ajuda e a proteção de Deus. Samuel, durante a guerra entre os filisteus, ele entende que nessa batalha Deus está na frente. Às vezes, nós não conseguimos enxergar. Às vezes, nós não conseguimos ver, mas Paulo fala. Aquilo que o olho não viu, o corpo não sentiu, Deus preparou para aqueles que o amam. Às vezes, nós não vemos o sobrenatural de Deus. Nós só vemos aquilo que nós queremos ver. E é nessa hora que Deus está agindo. Samuel, quando ele ergue a pedra, ele poderia ter erguido outra coisa, mas a pedra tem um significado na Bíblia muito grande. Nós lembramos de pedra fundamental, nós lembramos da pedra da esquina, e essa pedra fundamental e essa pedra de esquina simboliza e representa Jesus. E quando Samuel, ele ergue a pedra, e ele coloca o nome Ebenezer, que na versão verdadeira está escrito Ebenezer, que no original leva a entender que eles só chegaram naquele lugar, eles só tiveram vitórias porque o Senhor os ajudou. Amém? Então, era para ficar em quê? Na memória deles, em forma de gratidão. Na memória deles, em forma de agradecimento. É o que nós estamos fazendo nessa festividade desse dia 25 de janeiro de 2025, nós queremos trazer em memória nossa o que a comunidade apostólica Moriá passou quando descorreu o presbítero Elias falando que começou na garagem. E que ele alegava que tinha 40, 50, 60 pessoas. Ele ainda continuou falando que pessoas chegou com AIDS lá e foi curado. Ele ainda falou que uma pessoa ressuscitou no período da gestão do pastor Orlando. E Deus não mudou. Deus tem tudo para fazer. Só basta nós reconhecermos que Ele é Deus. Só basta nós estarmos alinhados com Ele e fazer igual Samuel fez. Nós temos que estar alinhados com Deus. Temos que ter um coração de arrependimento. Se nós entrarmos numa igreja, como a comunidade apostólica Moriá, nós não podemos entrar trazendo as coisas que estão lá fora. Ou pensando no que está lá fora. Ou que as coisas que acontecem nas nossas vidas
E se nós entrarmos dentro da igreja, no sentido vertical, olhando só para Jesus, é uma coisa. Olhar só na horizontal, você vai ver os problemas humanos, você vai ver irmão que parece que não gosta de você, parece que não tem alguma coisa contra você. Você vai perceber que a música não é do jeito que você quer, o louvor não está te agradando, mas a partir do momento que você olhar só para Jesus, você vai entrar na igreja, você vai ver que a bênção vai ser grande na sua vida. Mas você tem que olhar para Jesus. O que a palavra diz? Olhei para mim e sereis salvo. Temos que olhar somente para Jesus. Não dá para olhar para o pastor Enoque, porque ele também é homem falho, cheio de erros, cheio de deslizes, cheio de oscilação. Não dá para olhar para o Bebito Leandro, para o Bebito Elias, não dá para olhar para o Arthur, não dá para olhar para o Bebito Marcelo, mas devemos olhar para Jesus. Não dá para olhar para bispo, para reverendo, mas temos que olhar somente, exclusivamente em Jesus. Alguém esteve aqui no culto da semana passada e falou a respeito do meu irmão, grande pregador aí, que escorregou e caiu, e outros foram no embalo, caíram também. Por quê? Não devemos olhar para o homem, devemos olhar para Jesus. Homem não traz salvação. Homem, ele é capaz de ser instrumento para trazer libertação, mas salvação não. Salvação só em Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o que Samuel está tentando passar ali para aquelas pessoas? Para o povo hebreu. Samuel está tentando demonstrar para eles que eles precisam refletir e trazer em memória que o que o Senhor fez para eles é digno de gratidão. O que nós estamos fazendo aqui nesta noite é digno de gratidão, porque a obra poderia ter parado, mas a obra tem vindo de gerações e gerações. Pastor Orlando, pastor Enoque, futuro pastor Leandro, futuro pastor Marcelo, futuro pastor Arthur, dentre outros pastores que estão aqui. Então a obra não pode parar. Disse o presbítero Elias e está escrito nas Escrituras: quem põe a mão no arado, não olhe para trás, ou seja, não pare, não estaciona. Quem está arando a terra, ele tem aquele instrumento, e aquele instrumento não pode, de qualquer maneira, falhar. Ele tem que seguir adiante. Assim é a obra de Deus. É a metáfora que a Bíblia faz, mas serve para nós, servos e servas do Senhor. Nós não podemos parar. Amém? 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 O que significou colocar aquela pedra lá e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, ou Abenezer? O que significou? Um marco da história. E a Moriá também, ela quer constituir um marco da história para aqueles que ficarem firmes. Vemos alguns personagens aqui no slide que não estão entre nós. Mas você pode perguntar para mim: com Jesus foi semelhante? Foi. Jesus chamou 12, depois multiplicou para 70. Será que todos que foram realmente chamados continuaram com Jesus? Eu digo que não. Alguns desistiram, alguns oscilaram, alguns pararam, alguns diminuíram o ritmo, mas a maioria reconheceu e fez gesto de gratidão quando viram que Jesus era o Senhor. E nós estamos aqui nesta noite, nesse dia 25, desses 18 anos, reconhecendo com gratidão o que Deus fez por nós. Então o que Ele fez, se depender de nós, Ele vai fazer muito mais. Mas depende de nós, da nossa entrega, vai depender da nossa conexão, vai depender da nossa ligação, vai depender da nossa aproximação com Ele, para que a obra de Deus possa evoluir. A obra de Deus, ela nunca pode parar. O homem para, mas Deus não para. Nunca se ouviu falar que Deus parou. Na reforma da igreja, a igreja, na época de Martinho Lutero, o alemão Martinho Lutero passou por uma reforma muito grande. Aí veio o cristianismo, que todos pensavam que ia ser só um vento, mas não foi um vento. Foi o quê? Muito mais de um vento. Foi uma multidão que se formou, que levou nós a estarmos aqui nessa noite. Aí se nós discorremos sobre a história da igreja, quando a Assembleia de Deus chegou, quando a Batista chegou, quando a Metodista chegou, quando a Presbiteriana chegou, levaríamos tempo aqui pregando. Mas a igreja não parou. A igreja que eu estou falando não é só um grupo de pessoas, a igreja universal, porque ela é a igreja universal, cronometrada ou direcionada pelo Senhor.
E começou aqui em 1 Samuel. Até aqui nos ajudou o Senhor. E nós vamos ter que dizer também: até aqui nos ajudou o Senhor. Eu falei mais alto, porque alguém está falando mais alto que eu, não sei quem é. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Amém. Você sente-se ajudado pelo Senhor? Amém. Então reconheça. Faça o serviço do Senhor. Tenha um coração de arrependimento. Tenha um coração de gratidão. Por que gratidão? Por tudo que Deus fez. Qual é a nossa gratidão? Por Deus ter aberto esta porta. Essa porta aqui, do tempo que está, poderia ser um boteco. Poderia ser um salão de baile, de funk. Poderia ser qualquer outra nomenclatura aí, mas é um salão em que se adora a Deus. Foi aqui que forrado o som de pessoas possessas. Pessoas em que foram expulsas muitos demônios. Foi aqui que pessoas foram curadas de hérnias. Foi aqui que pessoas foram libertas e muito libertas. Foi neste lugar. Agora cabe aos remanescentes. O que é remanescente? Os que vieram, os que ficaram da sequência naquilo que Deus iniciou. Cabe a você, Arthur, presbítero Marcelo, presbítero Leandro, o Fábio que está na caminhada, a esposa dele, Júlio que está chegando, Carlão. Cabe a vocês, Silas, em dar sequência no que Deus começou. Nós só estamos agradecendo. E quando nós agradecemos, nós sentimos que ainda falta algo a ser realizado, falta algo a ser feito, e Deus quer fazer. Diga para quem está próximo de você: Deus quer fazer. Deus quer realizar. Se Deus esteve presente, Deus deu auxílio para o povo de Israel, Ele quer fazer isso conosco também. Ele quer nos dar esse auxílio em toda essa trajetória. Como é a trajetória da Moriá? Os irmãos mostraram como foi a trajetória. E essa trajetória, ela tem que parar? Ela tem que estacionar? Não, ela tem que dar sequência. E alguém tem que dar sequência. Alguém tem que dar prosseguimento. É só o pastor Enoque? Não, é todos nós. Alinhado. O que significa alinhado? Todos ligados. Todos vestindo a camisa da igreja. Quando você entra na empresa, alguns perguntam assim: você está aqui para vestir a camisa da empresa, não é? Alguém já ouviu isso? Com Jesus também é a mesma coisa. Você está aqui para vestir a camisa da Moriá, para brigar em favor da Moriá, mas não só para Moriá, em favor do reino de Deus. Enquanto a Moriá, pregar e anunciar a verdade. Por exemplo, nossa filosofia de igreja agora é pequenos grupos. Esses grupos têm que aumentar, tem que haver mais líder, tem que haver mais casas em que possa ser pregado o Evangelho. A casa da irmã Francisca, que é um PG abençoado, a casa da Marcelo e da Lila, um PG também abençoado, mas tem que vir mais. Tem que ter no nosso coração o desejo de nós ver pequenos grupos e pessoas indo à sua casa e se convertendo e rendendo aos pés do Senhor Jesus. Amém? Não tem um ditado que diz assim, antigo: de grão em grão a galinha enche o papo. De células em células, de pequeno grupo em pequeno grupo, a igreja vai indo, a igreja vai aumentando, crescendo. Nós podemos celebrar essa caminhada com muita oração, com muitos desafios, com muitas lutas. Que o próximo ano que nós tivermos que viver de novo esse aniversário, que esse aniversário, o próximo aniversário, 19 anos, traga para nós um crescimento espiritual. Em que as pessoas vão olhar um para o outro. Você pode dizer: eu faço parte da Moriá, porque eu vi como a Moriá deslanchou. Igual o Marcelo e Dalila, eles fazem parte de um contexto também, do qual eles viram a igreja crescer. Eu fico feliz em saber, porque a igreja é universal, faz parte do reino. Então, quem fizer parte desse ano seguinte, 2026, que se Deus permitir chegar até lá, que haja algo diferente que possa impactar as nossas vidas, que são os pequenos grupos, com os novos líderes, com novas pessoas, formando mais novas pessoas que queiram trabalhar para Jesus, que tenham amor no coração, que tenham desejo de fazer a obra de Deus e que venha, junto com isso, um crescimento
alarmante espiritual. Um crescimento estratosférico de forma espiritual. Amém? Hoje nós celebramos mais um aniversário. É o Marco? É. Porque nem todos que estão aqui. Marcelo frisava bem a falta de alguns personagens que eram para estar aqui. Não estão. Mas o Leandro, o presbítero Leandro, se ele permita falar, ele foi um dos únicos que bateu o pé e ficou, e ainda falou e declarou: eu fico, e o Alex também, desculpa, eu fico com o Senhor até o fim, eu fico com o Senhor nessa batalha, nessa guerra. Ele, o presbítero Elias e o Alex falaram. Eu não lembro se teve mais alguém, se tiver, me desculpa, mas eles falaram e ficaram, mesmo vendo a situação de pessoas indo embora, distanciando. Eu lembro que eu estava fazendo cumbre com alguém e alguém chegou em mim e falou: não vou citar não por questões éticas, e alguém disse assim: escuta, está indo bastante gente embora, o que você vai fazer? A única coisa que eu respondi para ele foi: quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus, quem me direcionou foi Deus, quem me colocou na frente foi Deus, quem me deu a essência foi Deus, quem colocou a unção na minha vida foi Deus. Aleluia, amém? Então, para nós finalizarmos, Deus, Ele tem um cuidado conosco. Ele cuida de nós nos detalhes, como Ele cuidou do povo hebreu no detalhe. No mínimo detalhe, Deus está cuidando de você. Lembrando aqui, vamos voltar um pouquinho no meado do culto. A Cileide veio aqui e contou um testemunho. A obra que Deus fez na vida da Cileide foi algo maravilhoso, estratosférico. Mas ela está aí. Tenho certeza que ela não quer largar Jesus. Quer largar Jesus? Não. E eu tenho certeza que mais pessoas que estão aqui, aqueles que ouviram o testemunho bonito, gratificante da parte da Cileide, como também do Marcelo, muito bonito, essas pessoas não querem largar Jesus. Por quê? Vale a pena. O que vai dizer que você é cristão é a sua permanência na presença do Senhor. Não é qualquer vento. Vento, ele de acordo com os judeus, vento é coisa boa. E as pessoas têm no imaginário que vento é sempre coisa negativa. Vamos lá para Atos capítulo 2. O que aconteceu lá? Veio um vento e todos foram cheios do Espírito Santo. Lá no Antigo Testamento veio um vento muito forte também. Um vento, e o servo de Deus, que era Elias ou Eliseu, queria ouvir a voz, e veio a voz mansa e delicada. Aonde? No vento. E Deus quer passar um vento aqui e batizar ainda pessoas com o Espírito Santo. Esse ano, outro ano e o próximo ano, Deus quer batizar com o Espírito Santo. Mas tudo depende de quem? De nós. A nossa missão tem que continuar viva na nossa memória. Não só do pastor Orlando, não só do presbítero Elias, não só do presbítero Leandro, não só de vários de vocês aqui. A nossa missão tem que continuar viva na nossa memória, para que nós possamos proclamar o Evangelho de Jesus sem ter medo. Sem ter medo do inimigo, sem ter medo das lutas, sem ter medo das provas, sem ter medo do desafio. Aí nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia.